Começando agora, galera, a nossa segunda aula da terceira semana do nosso curso Enem. Tópico dessa aula de hoje, carga elétrica e corrente elétrica. Vamos falar um pouco sobre baterias. Baterias são questões muito comuns assim no Enem. E vamos falar sobre as leis de Ohm, equações de potência, o início da eletrodinâmica. É um dos assuntos que mais caem no Enem, então muito importante essa aula. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui. Relação entre carga elétrica e corrente elétrica. A gente já sabe que carga elétrica é uma propriedade fundamental da natureza, tudo tem carga elétrica, porque tudo é formado de prótons, nêutrons e elétrons. E o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica está aqui, ó, indica o fluxo de cargas elétricas, que pode ser no metal, pode ser numa solução, onde vai ser uma corrente iônica, e pode ser também num gás rarefeito, onde conduz íons também, ou elétrons. Então, é um fluxo de cargas, é a rapidez com que essas cargas são transferidas. A corrente elétrica vai ser carga por tempo, né? Coulomb por segundo. E Coulomb por segundo é dado em amperes, então a corrente elétrica é dada em amperes. Existem múltiplos e submúltiplos. Um submúltiplo muito famoso do ampere é o miliampere. Então, corrente elétrica é bem comum você trabalhar em miliamperes. Coloquei para você aqui, ó, unidade no sistema internacional. A carga ela é dada em coulombs, a tempo é dado em segundo e corrente elétrica é dada em ampere. Só que se eu pegar uma bateria, acho que a câmera não vai focar aí, eu posso colocar bem pertinho, vou tentar, vamos ver. Ela não foca, ó. É que eu travei o foco dela aqui, que senão ela focava. Essa bateria é uma bateria de um laser. Aquelas canetas laser, aquela mais gordinha. Eu acho de boa que isso daqui não é verdade. 9.800 mAh. 9.800 mAh. Cuidado, porque quando fala miliampere-hora, vários alunos acham que é a corrente da bateria. Porque, miliampere. Não. Miliampere-hora significa corrente vezes tempo. E corrente vezes tempo é carga. Então, toda vez que se fala miliampere-hora, é uma unidade de carga e não uma unidade de corrente. Miliampere-hora é a corrente dada em miliampere pelo tempo dado em horas. Por que eu acho que essa bateria está me enganando? Porque ela não é nada boa. Ela é uma bateria que funciona um laser e nem funciona assim por tanto tempo. Essa daqui é a bateria de um celular da Samsung. Tá? Uma bateriazinha boa. Ela aguentou bastante tempo. E ela é uma bateria de 2.600 mAh. Lembrando que as duas trabalham com o mesmo número de volts, então não dá nem para falar, a voltagem é diferente. Não é. Essa daqui é uma de 3.7 volts e essa também é 3.7 volts. Então o cara que fabricou isso daqui está falando para mim que a bateria dele é quase 4 vezes melhor do que essa. De verdade? Eu duvido. Eu duvido. Tá? Então, eu tô achando que o azulzinho ali, ele tá dando uma bela de uma mentira para mim. Como a legislação para isso não deve ser algo muito rigoroso, então é possível essas brechas. Tá, o que significam esses números? O Enem quer saber o que significam esses números. Vamos supor que a minha bateria 1, eu utilize ela no celular e ela aguente 2 horas apenas. Tempo de 2 horas. Aí o cara te pergunta, se a bateria do celular aguentou 2 horas, qual é a corrente elétrica que o celular puxou? A corrente elétrica que o celular puxou, 1.300 mAh. Vamos supor que a bateria do seu celular durou 10 horas. Qual é a corrente elétrica que o seu celular puxou? 260 mA. Ó, uma bateria dessa daqui nova, num celular novo, ela dura aí as suas 10 horas. Então acredito que uma corrente média de um aparelho celular está perto disso, de 260 mA. Agora a bateria do laser, olha só que estranho. Vamos supor que eu vou gastar essa bateria em 2 horas. 4.900 mA. Cara, 4.900 mA é muita corrente elétrica. É quase 5 amperes de corrente elétrica. Não está batendo com um laser. O laser não é tanta corrente elétrica assim. Primeiro que esse laser não é nem tão forte assim. Eu vou usar essa bateria em 10 horas.
Então ela vai gastar 980 mAh. Por que eu digo que se isso daqui fosse verdade ia ser bem esquisito? Eu fabricaria com essa bateria um carregador móvel. Acoplaria esse carregador móvel aqui na traseirinha do meu celular e a bateria do meu celular duraria 5 dias. Oh, seria muito bom, não seria? Então tem migué nessa daqui, ela não tá falando a verdade para mim. Isso, cara, é mAh. Nos carregadores também isso daqui está escrito. Então, eu preciso carregar essa bateria de 2.600 mAh. Aí eu uso um carregador de 1.000 mAh. 1.000 mAh dá 1 ampere. Eu uso um carregador de 1 ampere. Quantas horas demora para carga? Demora 2,6 horas. Repara, a carga, o quê? 2.600 mAh. Vou usar um carregador de 1.000 mAh. Quanto tempo gasta a carga? 2,6 horas. Ah, eu quero uma carga mais rápida. Então você vai aumentar a corrente de carga, que são os carregadores turbo. Em vez de 1 ampere, eles carregam com 2 amperes. Lembra? 1 ampere igual a 1.000 mAh. 2 amperes igual 2.000 mAh. Vamos fazer uma continha? Deixa eu apagar um pedaço do quadro aqui, ó. A gente vai aqui mesmo. Aqui. Vou pegar um carregador, saca só. Ó. Multipliquei cruzado, ficou kit. A carga da minha bateria, 2.600 mAh. Que é essa daqui, tá escrito nela. Vou usar um carregador de 2.000 mAh. Que é um carregador turbo. Quanto que vai dar o tempo de carga? Vai dar 1,3 hora. 1,3 hora. Que dá 1 hora e 18 minutos. Para dar uma carga completa. Então, uma carga rápida, é um carregador de alta potência. Só que tem um problema. Toda vez que eu uso um carregador de alta potência, vai dar um efeito colateral. Vai esquentar meu aparelho. Então, aumentou a corrente de carga, que é essa daqui, vai esquentar meu aparelho. Entenderam como é que funciona? Baterias, corrente elétrica e carga elétrica? Vou fazer um exemplo para vocês já. Vamos dar uma olhadinha. Galera, você quer aproveitar melhor o seu curso Enem? Tem esse book, que são 10 listas de exercício com 250 exercícios do Enem para você aproveitar da melhor maneira o seu curso. Onde que você compra isso? O link de compra está na descrição do vídeo. Você compra pela Hotmart, sabe quanto? R$14,90. Aproveita teu curso. Galera, olha essa questãozinha aqui que interessante, uma questão envolvendo tudo que a gente falou. É a questão 7 da sua listinha. O cara fala assim, baterias de lítio utilizadas em dispositivos eletrônicos portáteis são constituídas de células individuais de 3,6 volts. É comum os fabricantes de computadores utilizarem as células individuais para obtenção de baterias de 10,8 ou 14,4 volts. No entanto, fazem propaganda de seus produtos fornecendo informação sobre o número de células da bateria e a capacidade de carga, que é 4.400 mAh. Dentre as baterias de 10,8 e 14,4, constituídas por 12 células individuais, qual possui a maior capacidade de carga? Maior capacidade de carga. Então saca só, para eu conseguir uma bateria de 10,8, eu vou ter que colocar 3 células de 3,6 em série. Aí eu consigo 10,8. E esse conjuntinho de células aqui vai ficar com uma carga de 4.400 mAh. Não soma a carga de cada uma delas, porque elas vão descarregar ao mesmo tempo. Então assim que passar uma corrente elétrica de 4.800 mAh, essas 3 baterias vão descarregar em 1 hora. Então, cada linha dessa célula tem 4.400 mAh. Se eu usar apenas uma, é 4.400 mAh com 3,6 volts. Se eu usar 2, aí vai dar 7,2 volts. Se eu usar 3, 10,8 volts. Essa linha aqui é uma linha de 4.400 mAh, só que com 14,4 volts, porque eu tenho 4 células de 3,6. Tá sacando? A carga permanece a mesma. Você fala, professor, por que não soma? Porque elas vão descarregar ao mesmo tempo.
elas têm a corrente elétrica constante. Todas vão descarregar ao mesmo tempo ou carregar ao mesmo tempo. Então eu não posso somar a carga delas. Agora, eu consigo somar a carga aumentando o número de linhas. Então aqui com 2 linhas eu consigo 8.800, com 4 linhas eu consigo 17.600, né? 17.600 mAh. Como essa tem 4 linhas, ela vai ter mais carga do que essa daqui, que tem 3 linhas, que é só 4.400 vezes 3, sacou? Então qual a bateria dessas que tem mais carga? A de 10.8 volts, que é o que ele fala já de cara na letra A. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. A bateria de 10.8 vai ter mais carga, porque possui combinações em paralelo de 4 conjuntos em paralelo, com 3 células em série. Então peguei 3 células em série e fiz 4 conjuntos em paralelo. Legal? Então abordam muito esse tipo de questão no Enem, galera. Muito relacionando bateria, carga, miliampere-hora. Da nossa lista, você pode fazer ó, o 12, vai anotando, o 16 e o 20. O 12, o 16 e o 20 são todos problemas envolvendo baterias. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre resistores e sobre equações de potência e energia, que são importantíssimas para o seu Enem. Então, vou apagar e já vamos começar. Galera, então, tendo noção a respeito de corrente elétrica, tendo uma noção a respeito de carga elétrica, vamos recapitular? Carga, propriedade fundamental da natureza. Tudo tem carga elétrica, porque tudo é feito de átomos, tem prótons, nêutrons e elétrons. Aí essa carga, ela pode fluir por um condutor, por um líquido, por um gás, e quando ela flui por esses condutores, líquidos e gases, surge a corrente elétrica, que é o deslocamento de cargas, que pode ser dado em ampere, a corrente elétrica, ou miliampere. A carga pode ser dada em coulomb ou miliampere-hora, que é muito abordado no Enem, legal? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre um componente fundamental de circuitos elétricos, que são os resistores. Os resistores, eles transformam a energia elétrica em calor. Transformam a energia elétrica em calor. Então, exemplos de resistores. Resistência de secador de cabelo, resistência de sanduicheira, resistores que são utilizados na eletrônica. São dispositivos sempre usados para aquecimento. Um aquecedorzinho de ambiente vai ter um resistor lá dentro. Então, resistores aquecem. Eles fazem isso, eles aquecem. Dissipam energia elétrica em calor. Teve um cara, um físico chamado George Simon Ohm. Ele fez um estudo em cima desses componentes dos resistores e chegou ao que nós chamamos hoje de leis de Ohm. São duas, a primeira lei e a segunda lei. Olha só que estranho, mas faz toda a lógica. Eu estou explicando aqui a segunda lei e vou explicar aqui embaixo a primeira lei. Está no mesmo quadro, mas eu vou explicar aqui primeiro a segunda. Porque assim, eu expliquei para você que um resistor esquenta. Eu quero saber quais são as propriedades físicas desse resistor que fazem ele esquentar mais ou menos. É isso que eu quero saber. Será que se eu usar um resistor mais longo, a resistência vai aumentar? Será que se eu usar um resistor mais curto, a resistência vai diminuir? Eu não vou nem falar assim, ó, esquenta mais ou menos, porque esquentar mais ou menos vai depender de como que eu ligo ele. Então vamos falar só da resistência, tá bom? Eu quero saber se a resistência dele depende do comprimento, se depende da área, se depende do material. Então vamos pensar um pouquinho nesse desenho. O elétron vai ter que passar por dentro desse fio. Quanto maior o comprimento desse fio, o que você acha que acontece com a resistência elétrica? Lembra? Não fala aquecimento, porque depende do jeito que a gente liga. Se eu aumentar o comprimento dele, vai aumentar a resistência elétrica, porque vai ser mais difícil para esse elétron passar. Na área, se eu pensar na área, eu vou pegar um condutor mais grosso. Ao pegar um condutor mais grosso, é mais fácil para o elétron passar. Se é mais fácil para ele passar, diminui a resistência. Então, quanto mais área, menos resistência. E depende da resistividade, que é uma propriedade de cada material. Tem materiais que conduzem melhor, materiais que não conduzem tão bem assim. Então, essa expressão matemática, ela resume o que a gente conhece como segunda lei de Ohm, que são as grandezas que alteram o valor da resistência de um condutor.
Depende do comprimento. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Enem não pediria para você ficar usando muito essa expressão, não é tão o estilo deles. Agora ele poderia falar assim, ó. A rede elétrica de uma cidade é uma rede elétrica muito forte. Quando você liga um chuveiro, por exemplo, você não sente uma queda de energia. Se você for para um sítio distante, você sente. O Enem pode perguntar para você por que a rede elétrica num sítio distante ela acaba ficando mais fraca. É só você raciocinar em cima da segunda lei de Ohm. Um sítio distante, eu vou ter muito comprimento de condutor. Com muito comprimento de condutor, a resistência daquele circuito vai aumentando e a resistência aumentando vai reduzir ali a potência dos aparelhos. E agora, é lógico, ele também pode pedir alguma coisa relacionada com essa expressão. Tá? A gente conhece carinhosamente essa expressão como rola, segunda lei de Ohm, rola. Resistência é Rho, porque essa letra grega é o Rho, vezes o L dividido pela área, rola. Quer calcular a resistência? Aplique a rola, certo? A primeira lei de Ohm, que é a que eu vou te mostrar um experimentinho já na sequência, ela relaciona três grandezas: a DDP, a resistência e a corrente elétrica. A corrente elétrica, a gente sabe então que é o fluxo de cargas que passa pelo fio. Eu fiz uma analogia bem tosca aqui, ó. Peguei um fio e esse carinha vermelhinho, ele está tentando passar pelo fio, ou seja, ele é o fluxo de cargas, esse carinha vermelhinho é a corrente elétrica. Quem que empurra a corrente elétrica? Para empurrar a corrente elétrica precisamos de uma DDP, precisamos de volts. São os volts que empurram a corrente elétrica. Então, essa DDP é o carinha aqui, ó, é o U. E no circuito existem as resistências. As resistências seguram a corrente elétrica para que ela não fique muito grande. Elas tentam evitar que a corrente elétrica flua pelo fio. Então, esse carinha aqui embaixo é a resistência. Professor, mas para que eu coloco a resistência? Ué, são os equipamentos que você está usando. Ah, esse cara está segurando e está transformando em calor, se for só uma resistência. Se for um motor elétrico, ele poderia transformar em movimento. São os caras que seguram a corrente elétrica e retiram a energia dela. Essa expressão matemática fundamental, essa daqui aparece em qualquer vestibular. Tá? Isso daqui aparece no Enem, isso daqui aparece na UEL, isso daqui aparece na Federal de qualquer estado. É uma das equações mais fundamentais da eletricidade. URI, DDP, é igual a resistência vezes a corrente. Unidades, DDP é dada em volts, então aqui a gente tem volt é igual resistência Ohm, corrente ampere. Ampere. E essa fórmula aqui ela tem um lance legal. Esse R a gente pode chamar de resistor ôhmico ou resistor não ôhmico. O resistor ôhmico é quando o R é constante. Falou resistor ôhmico, aí R igual a constante. E não ôhmico, aí o R variável. A expressão pode ser usada para qualquer um deles. Tá? O que eu vou fazer agora, eu vou te mostrar uma experienciazinha que eu fiz tabelando um resistor ôhmico. Exatamente como foi feita a primeira lei. Tá? Então, assiste a experienciazinha, ela é bem legal. Bom, agora a gente vai fazer uma experienciazinha envolvendo a primeira lei de Ohm. Tá? Vou mostrar o que é um resistor ôhmico e o que é um resistor não ôhmico. Primeiro, eu vou mexer com esse carinha aqui. Eu vou colocar bem pertinho aqui para você ver, onde eu tô com a ponta do dedo. É um resistorzinho da eletrônica, beleza? Ele é bem pequenininho, não dá nem para ver na resolução da câmera. É ele que tá ligado, apenas ele. Então tá aqui, ó. O amarelinho é um voltímetro e o azul é um amperímetro, certo? O voltímetro está marcando 1,44 e o amperímetro está marcando 1,43. Só que é miliampere, beleza? 1,43 vezes 10 a menos 3 ampere, miliampere. O que eu vou fazer agora é mudar a fonte de voltagem. Eu estou usando apenas uma pilha. Vou desconectar aqui e vou conectar em duas pilhas agora. Foi para 2,9 volts. E corrente 2,9 miliampere. Agora eu vou para 3.
deu 4,37 volts e 4,35 miliampere. E por último, vou usando as 4 pilhas. Aqui, 5,89 volts e 5,87 miliampere, tá? Ó, aqui estão os dados, todos os dados. Como é que eu calculo a resistência? A resistência é só você dividir a DDP pela corrente elétrica, certo? Então vou pegar esse valor e vou dividir por esse. Esse valor, dividir por esse valor, dividido por esse. Vou fazer cada uma das contas. Vou te mostrar aqui quanto que vai dar. Vou fazer rapidinho na calculadora e vou te falando quanto que vai dar. Tá? Vou deixar aqui em cima para você indo vendo. E se quiser confirmar a conta, pode ir confirmando aí também. Primeira, 1,44 dividido por 1,43 dá 1.006 ohms. Esse primeiro resultado aqui deu 1.006 ohms. Segundo, 2,9, aqui vai dar 1.000, né? 1.000 ohms. Terceiro resultado, 4,37 dividido 4,35, deu 1.004. E o último, 5,89 dividido por 5,87, deu 1.003. Ó, isso são os valores das resistências elétricas. Esse cara é um resistor ôhmico. Por que ele é um resistor ôhmico? A resistência dele se manteve constante ao longo da experiência. Agora, eu vou tirar ele da jogada, desconecto ele aqui, ó. Era só ter desligado a chavinha, né? Mas tudo bem, já desconectei. Vou jogar como amperímetro. E agora eu vou trabalhar com as lâmpadas. Vamos ver se uma lâmpada é um resistor ôhmico também ou não. Mesmo esquema, montando uma tabelinha. U versus I. Usando apenas uma pilha, a gente tem uma voltagem de 1,2, 1,18 com uma corrente de 0,26. Essa experiência a gente tem que fazer um pouquinho mais rápido porque a voltagem vai caindo. E agora é 0,26 amperes mesmo, tá? Não tem mais miliampere. Vamos para duas pilhas. Ligou. 2,35 e 0,36. Tá? 2,30 aqui, né? Beleza. Agora vamos para 3 pilhas. A corrente 0,47 e aqui 3,5. Beleza. E agora com 4 pilhas. Corrente 0,55 e aqui 4,55. Tá aí, ó. Esses são os valores de DDP e corrente. Como que se calcula a resistência? É a DDP dividido pela corrente, certo? Então vamos lá, cada uma das contas. A DDP 1,18 dividido por 0,26. A primeira deu 4,5 ohms. Vamos ver a próxima. 2,3 dividido por 0,36 deu 6,4 ohms. 3,5 dividido por 0,47 deu 7,4. E a última, 4,55 dividido por 0,47 deu 9,7. Tá aí, cara. Isso não é um resistor ôhmico. A resistência foi aumentando conforme eu ia colocando volts, porque essa lâmpada esquentou demais, né? O resistorzinho ôhmico da eletrônica, ele não estava esquentando. Agora, a lâmpada esquenta demais. Quando ela esquenta, a resistência varia. Então, fiz um exemplo de um resistor não ôhmico e um resistor ôhmico.
Quer um desafio para você? Monta o gráfico com uma escala bonitinha desses dois e você vai verificar que um deles vai dar uma reta e esse segundo vai dar uma curva inclinada para cima. Fechou? Curtiu a experienciazinha? Aprendendo aí primeira lei de Ohm. Bora voltar para a aula. Certo, galera, como eu fico desconfiado que vocês não vão fazer o gráfico, vou resolver o gráfico aqui para vocês, né? Então vamos lá, eu coloquei a tabelinha do experimento que a gente acabou de ver e agora vou montar 1.44 vai dar mais ou menos aqui e com uma corrente 1,43 mais ou menos aqui, ó, primeiro ponto. 2.9 é bem coladinho no 3, 2.9 bem coladinho no 3. Depois nós temos 4,37 mais ou menos por aqui, com 4,35 mais ou menos por aqui. Depois a gente tem 5,89 é perto do 6, com 5,87 que é perto do 6. É lógico que a gente não tem muita precisão, mas esses pontos ficaram bem alinhados, hein, cara? Bem alinhadinhos, beleza? Ó, funçãozinha de reta aqui, cara. Isso é um resistor ôhmico. Resistorzinho da eletrônica, um resistorzinho ôhmico muito bonitinho. Agora vamos ver o próximo. 1.18, que é 1,5, 1.18 dá mais ou menos aqui, ó. E 0,26 dá mais ou menos aqui. Tá, esse ponto. Depois 2,3 vai dar aqui. Uma corrente 0,36 que vai estar aqui. E 3,5 com 0,43 tá aqui. Depois 4,55 com 0,55 que vai dar aqui. Cara, essa daqui não deu uma reta não. Ó. Sacou? Aqui então a gente tem um gráfico de um resistor não ôhmico, que é uma lâmpada, tá? E ali um gráfico de um resistor ôhmico. Legal? Vamos lá, galera. Sabendo então um pouquinho das leis de Ohm, da primeira e da segunda lei de Ohm, já selecionei mais uma questãozinha para a gente trabalhar. Uma questão 11, que envolve, para variar, gráficos, obtenção de gráficos, que é uma habilidade que o Enem cobra demais. Gráfico de todas as áreas. Não é um gráfico daqueles, os quadradinhos lá que a gente sempre estuda. Ele é diferentão, diferentão. Vamos, então, por exemplo, essa resistência ela deve ser variável. Vamos ver o que acontece nessa questão. Ao pesquisar um resistor feito de novo material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico de tensão versus corrente. Tá escrito errado ali, tá? É no gráfico tensão versus corrente. Ele colocou então, tá? Acredito que no original estava escrito tensão. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dado pela expressão, vamos escrever a expressão aqui, ó, V igual a 10i mais i quadrado. Aí ele quer o gráfico da resistência em função da corrente. Então, o gráfico da tensão em função da corrente, ele é uma função de parábola. Ele está me dando uma função de parábola. E ele quer agora o gráfico da resistência. Então, olha só que legal. Vamos concentrar aqui, vamos entender certinho isso. Se eu pensar nessa expressão, URI, e jogar esse R constante, o gráfico vai ficar uma reta. O gráfico da tensão versus corrente ficaria uma reta bonitinha assim. Mas não é, esse gráfico deu um arco de parábola. Então esse R não é constante. É aí que a gente vai ter que trabalhar. Tá, como que eu posso fazer isso? Eu sei que a DDP, o U, que pode também ser chamado de V, nesse caso ele chamou de V, é dado pela resistência vezes a corrente. Então a gente substitui. Então, ó, sendo V igual a R vezes I. Senhor, mas o V é variável. Não tem problema. O V é variável devido à resistência e devido à corrente. Eu estou substituindo a função dele. Então vai ficar R vezes I igual a 10I mais I quadrado. Dá para cortar o I em todo mundo. Aí vai ficar R é igual a 10 mais I. R igual a 10 mais I. Ele quer o gráfico da resistência
em função da corrente. Ele colocou a resistência no eixo Y. Pode dar uma olhadinha aqui, ó. As resistências estão no eixo Y. Legal. Então tá aqui, ó. Y é igual a B mais AX. É a nossa função. Como que vai ficar o gráfico disso? Resistência versus corrente. Quando o I vale 0, a resistência vale 10. Conforme o I vai aumentando, a resistência também vai aumentando. Então, vamos supor que o I vale 10 amperes. Aí a resistência vai dar 20. E vai dar, então, esse gráfico aqui, ó. Aí. Então, a resistência está aumentando de maneira linear. Pergunto, é um resistor ômico? De jeito nenhum, porque se fosse um resistor ômico, a resistência tinha que dar constante. Tinha que dar constante. Estamos pegando o jeito dos resistores. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com associação de resistores, as propriedades principais das associações, porque volta e meia o Enem pede alguns circuitos e você tem que ter noção dessas propriedades. Vou pausar e já vamos falar dessas propriedades então. Então agora a gente vai para um tópico bastante importante, que é a associação de resistores. Não tem uma incidência tão grande quanto energia, potência elétrica, mas tem uma incidência boa. Essa parte inicial de eletrodinâmica tem uma incidência muito boa, porque tem muitas e muitas aplicações. Resistores, eles podem ser associados de duas maneiras, em série ou em paralelo. Quando eu vou montar um circuito, o circuito muitas vezes é muito complexo, e eu não tenho todos os componentes que eu preciso. Talvez eu não tenha um componente de resistência elétrica que eu preciso. Então eu devo fazer essas associações. Cada associação tem as suas propriedades. A primeira propriedade que você tem que se ligar é a corrente elétrica. Quando os resistores estão associados em série, a corrente elétrica que entra no primeiro resistor é igual à corrente elétrica que sai no último resistor. Lembra assim, ó, resistores estão em série. O I é constante, é a primeira coisa que você deve escrever aqui. Corrente elétrica é constante em todos os resistores. Por isso que no exercício das baterias eu falei, as baterias descarregam ao mesmo tempo quando elas estão em série ou carregam ao mesmo tempo quando elas estão sendo carregadas em série. Porque o I é constante. Então, o descarregamento das baterias vai ser constante em todas elas. Descarregamento, descarga, acho que as duas estão corretas. Paralelo. Entra uma corrente elétrica aqui, um Izão, e vai ser dividido em 3. Então vai ser dividido em I1, I2 e I3. Em 3 circuitinhos independentes em relação à corrente. Eu posso desligar essa corrente, nada acontece com essas duas. Só que se eu desligar essa corrente aqui, diminui a corrente de entrada. Se eu desligar essas duas aqui, ó, diminui a corrente de entrada. Sempre assim. Então o Izão é I1 mais I2 mais I3. É a soma das correntes. Relação entre as DDPs. Eu tenho a primeira DDP, U1, U2, U3. Quando eu coloco resistores em série, eles dividem a DDP. Cada um fica com um pouquinho de volts. Então a DDP total, U1 mais U2 mais U3. E em paralelo, eles compartilham a mesma DDP. Ó, lembra? Série I constante. Paralelo U constante. Então esses resistores estão em paralelo U, o U é igual a um valor constante. Essa propriedade importantíssima. E essa propriedade importantíssima. Tá aqui, cara. Na verdade, todas elas são importantíssimas. Série I constante. Paralelo U constante. Grava essas duas que você consegue o resto. Quando os resistores estão associados, em série, a resistência equivalente é só você somar R1 mais R2 mais R3. Resistores em série, a resistência equivalente é a soma. E quando os resistores estão em paralelo, aí você faz a soma dos inversos. 1 sobre REC
é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Soma dos inversos Josés. Aqui também tem uma maneira mais rápida, quando são dois resistores. Para dois resistores em paralelo, a resistência equivalente é só você fazer produto pela soma. Tá aí, ó. Essas são as técnicas. Essa é a técnica geral e para dois resistores você faz produto pela soma. Legal? São as técnicas de associação de resistores. Cai circuito no Enem? Cai circuito no Enem. Ele contextualiza com equipamentos e tudo mais e a gente tem que usar essas técnicas. Então vamos fazer mais um teste. A questãozinha que eu já selecionei para vocês, para a gente treinar aqui agora, é a 9. Vou compartilhar aqui na tela com vocês. Questãozinha 9 então, galera. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio de telas resistivas, formadas por duas camadas de material condutor transparente que não encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. Isso não é mais assim, tá? Isso era aquelas telas que você tinha que fazer força. Tinha algumas até que tinha canetinha, que você tinha que bater a canetinha assim para funcionar. Tinha uns primeiros tablets bem vagabundinhos que eu comprei para minhas crianças que era assim. Nossa, dava dó, rapaz. O dedinho deles ficava até doendo. Ficava dando pancada assim. Hoje não é mais assim. Hoje, se eu não me engano, é capacitivo. Tá? A tua mão altera ali a carga elétrica do determinado local, né? E aí só a presença da tua mão já resolve. A imagem é uma simplificação do circuito mostrado pelas placas, em que A e B, deixa eu só jogar aqui para vocês, espera aí, aqui, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio de toque. Posso fechar no A, pode fechar no B. Qual a resistência equivalente do circuito quando eu toco em A? Tá aí, ó, legal, simplesinho, cara. Vamos fazer a transição. Quando eu toquei em A, eu fechei o circuito no ponto A. Então ficou aqui, aqui, e o circuito fechou. Depois eu tenho esse, e aqui o circuito não está fechado. E aqui vai para o gerador. Tá aqui. Como esse último resistor não está fechado, ele não participa do circuito. Sai fora ele aqui, ó, ele não participa. Então ficou 4K. O K ele vale 1000. E 4K. A primeira coisa que eu vou fazer é resolver esses dois caras em paralelo. Como são dois resistores em paralelo, eu faço produto pela soma. Pego esses dois, REC, 4 vezes 4 por 4 mais 4. Isso vai dar 2 kΩ. 2 kΩ. Aí eu redesenho o circuito, para deixar organizadinho. No Enem, você não precisa ficar redesenhando, não. Estou redesenhando para explicar para vocês. Você não pode ficar perdendo tempo, não. Aí. Agora, esses carinhas estão em série. Em série é só você somar. Na hora que eu somo isso daqui, a resistência equivalente vai dar 6 kΩ. 6 kΩ de resistência quando eu toco no ponto A. Você viu que legalzinho? Uma associação de resistores de boa, cara. Dá para você fazer rapidinho. Isso me joga ali na letra C. Letra C. Então essa daqui foi a nossa segunda aula da terceira semana, envolvendo carga, resistores. E ó, para você trabalhar aí com mais exercícios de resistores, tem o 15 e o 17. 15 e o 17. Eu fiz o 9 e o 11, o 15 e o 17. Eu já havia passado para vocês também os exercícios envolvendo baterias, legal? Terceira aula vai ser a mais importante de todas, energia e potência. A gente vai ver que o Enem cobra muito isso daí. Então, não dorme não, finaliza essa aula e vamos para outra.